Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa Jovens Destemidos. É o primeiro do ano de 2025. Tivemos uma pequena pausa, do ano passado para agora. Mas estamos de volta aí com esse programa. E nesse programa de hoje nós temos um assunto excelente para ser tratado. E se você é um estudante da Bíblia, você ama a palavra, você gosta dos assuntos acerca dessa mensagem do profeta, esse é um assunto para você. Então nós vamos, como os irmãos já viram o tema, nós vamos falar desse espírito maligno da maquiagem de Jezabel. Amém? E comparar com o espírito que está rondando hoje nas nações, mas não só o espírito que vai no indivíduo, mas um espírito que está na política, esse espírito da maquiagem de Jezabel hoje na política, na religião e também individualmente nas pessoas. Eu quero usar como base aqui 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. A Bíblia diz assim: que quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel ouviu a respeito, e ela pintou a face, e ataviou a cabeça, e olhou por uma janela. Aí agora eu quero ir para Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos semelhantes à chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. E eu conheço as suas obras, e a caridade, e o serviço, e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos, a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Então aqui está duas escrituras que nós lemos, falando sobre essa mulher, Jezabel, uma figura, vamos dizer assim, enigmática que tem nas escrituras. Quando nós falamos de Jezabel, logo dá um arrepio já na gente, o nome Jezabel. Só que muitas pessoas, elas olham para o nome Jezabel e elas se assustam com o nome, mas o que nós temos que nos assustar aqui é com o caráter dessa mulher. O que a Bíblia fala? Eu quero falar para os irmãos que eu creio que você que assiste esse programa também crê, eu creio que a Bíblia ela é completamente inspirada. Ela é o assim diz o Senhor. Cada versículo ali na Bíblia é inspirado por Deus. Irmão Brana chega a dizer até assim que se você lê uma página da Bíblia e você não viu Jesus ali, volte e lê novamente porque você perdeu ele em algum lugar. Então, toda a Bíblia é inspirada, A Bíblia, ela não é um livro qualquer que a gente lê quando a gente vai na biblioteca e pega um livro lá para a gente ler e às vezes tem umas palavras desconexas. Não. A Bíblia, ela é totalmente conectada entre si, Escribas que viveram longe um do outro em anos de distância, eles não se desconectaram, no sentido da mensagem que eles tinham para trazer através das Santas Escrituras. E pegando esse pensamento aí, irmão, nós sabendo que toda a Bíblia ela é completamente inspirada. Sabendo disso, por que a Bíblia, aqui em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, ela enfatizou que Jezabel, para receber um homem, que tinha o caráter muito agressivo, porque quando ela ficou sabendo que esse homem estava vindo, por que a Bíblia enfatiza que ela pintou o seu rosto? Você vai ver que é a primeira vez que as Santas Escrituras cita de uma mulher pintando seu rosto. Nós vendo os ensinamentos do nosso profeta, o irmão Brana diz que essa mulher, Jezabel, ela aprendeu a pintar o seu rosto lá na sua família, lá na sua casa, porque eles eram pagãos, os pais de Jezabel. E lá ela aprendeu a pintar o seu rosto. Então ela
desde criancinha já maquiava o seu rosto, certo? Eu quero colocar aqui como subtítulo o que eu gostaria de mostrar para os irmãos, é que existe um rosto real e um rosto pintado de Jezabel. Hoje, se você olhar, né, as mulheres, principalmente hoje no mundo, que se maquiam, elas estão tentando esconder alguma coisa que elas não querem que o público veja. Qual é a principal função das mulheres que se maquiam? Tentar encontrar favor em algum lugar. Tentar ser aprovada naquele lugar. Porque quando você encontra favor, você tem influência. E quando você tem influência naquele lugar, você tem poder. E o que qualquer homem ou mulher hoje quer é poder. Todo mundo está em busca de poder. Você pode, o irmão Brano chega a dizer assim, você pode tirar o dinheiro daquela pessoa, você pode, às vezes, tirar tudo de valor, de bens materiais que aquela pessoa, mas se você quebrar a sua influência, isso aí mata o homem. Porque o que é mais importante para a pessoa é a influência, como que ela vai parecer perante a sociedade. E a maquiagem, ela é para isso, para disfarçar um ponto negativo que a pessoa tem e para mostrar um ponto positivo para ganhar influência entre aquela sociedade. E era por isso que Jezabel maquiava seu rosto. Por esse motivo. Ela estava tentando mostrar alguma coisa. Ela estava tentando encontrar favor. Começando pelo nome Jezabel. Vamos começar aqui, ó. Jezabel, o significado do nome Jezabel significa sem coabitação. Ou seja, ela não precisa de homem para ela viver. Jezabel, ela se casou. Mas ela não precisava do homem para ela viver. Por que ela casou com Acabe? Influência. Poder. Ela estava atrás de poder. Você consegue entender, irmão? Ela estava atrás de poder. Então, Jezabel, ela tinha um rosto seu natural e ela tinha um rosto seu pintado. Um rosto real e um rosto pintado. Assim como hoje nós vemos, né, as mulheres aí. E nós vemos até vídeos que são engraçados, vamos dizer assim, de homens que vão em festa, se apaixonam por mulheres toda maquiada, mas quando chega em casa que a maquiagem sai, eles se assustam. Porque existe um rosto maquiado e um rosto real. E as pessoas, e as mulheres, eu falo as mulheres, mas também homens hoje usam maquiagem também para esconder pontos negativos do seu rosto e mostrar uma questão artificial para se parecer bonito. Hoje grandes atores, hoje grandes homens por trás das câmeras da televisão, eles passam uma maquiagem também no rosto para esconder pontos negativos. Você sabe, irmão, que a tinta, se alguém que é pintor que está nos assistindo aqui nessa noite no nosso programa, a tinta é uma coisa que muda a atmosfera. Ela tem esse fator de mudar a atmosfera. Como assim, irmão Jonas? Como é que a tinta ela muda a atmosfera? Supor que seu carro está mal pintado, está todo riscado, você vai lá e pinta o seu carro. Ele vai ficar numa aparência mais bonita, você vai ficar mais confiante, vai ficar mais alegre porque você pintou o seu carro. Ela muda a atmosfera de uma casa também, a tinta. Eles colocam a tinta em umas formas com detalhes dimensional para criar uma ilusão de profundidade na casa. Às vezes é o mesmo cômodo que ele estava, mas a maneira que é pintado, a profundidade, é, os detalhes dimensionais, faz com que pareça que o quarto ficou maior. Ou parece que o quarto ficou menor. Parece que o quarto ficou mais aconchegante, tudo por causa da pintura. Então, a pintura, ela é para isso, para ela esconder alguma coisa. Ela esconde uma coisa. Eu quero ler aqui um parágrafo do profeta na mensagem A Face Pintada de Jezabel, que o irmão Branco diz assim no parágrafo 42. Ele fala assim: assim Jezabel sabia como usar isso para dar uma aparência bonita. E assim, quando Acabe, esse jovem judeu, se tornou rei, ela colocou a manicure em seus olhos, ou o que quer que você chame isso, vocês sabem, e ela ficava piscando, e o coração de Acabe foi sendo atraído, porque ele não tinha Deus ali para ensiná-lo melhor. Isso é correto.
Então, que coisa? Que coisa isso era? Jezabel usou, né, uma maquiagem para atrair Acabe, né, ali para um casamento. Por causa de quê? Por causa de influência, por causa de poder. Aí está, então, irmãos, coisas que nós temos que observar nessa mulher Jezabel, no caráter dessa mulher. Nós, como cristão da mensagem, sabemos da história de Jezabel. E esse ponto, né? Jezabel pintou o seu rosto. E nós falamos que a Bíblia ela é toda inspirada por Deus, correto? Toda inspirada. Existem pontos que a Bíblia coloca nas Escrituras, mesmo que são pequenos detalhes, mas Deus ele escolheu aquele detalhe para ser colocado ali para nos mostrar alguma coisa. Uma coisa que eu estava observando é sobre Isaac. Isaac, ele viveu mais do que seus pais, né? Ele viveu mais que Jacó, ele viveu mais que Abraão em questão de anos, mas a sua história escrita na Bíblia é menor do que a de Jacó e de Abraão. Mas por que a Bíblia colocou tão pouco sobre Isaac? O que tinha de Isaac escrito nas Escrituras era o suficiente para a gente saber do caráter que Isaac tinha. A Bíblia fala sobre Jeú também, como que Jeú ele era um homem feroz, ele sendo ungido pelo profeta Eliseu, ele foi e matou os reis, tirou Baal, ele estava sobre uma unção. O pouco que a Bíblia escreveu sobre Jeú, nós já identificamos qual que era o caráter de Jeú. O pouco que a Bíblia escreveu sobre Isaac, nós sabemos qual era o caráter de Isaac. E as coisas que a Bíblia escreveu sobre Jezabel, as características que tinha sobre Jezabel, nós conseguimos identificar o caráter satânico dessa mulher. Mas o que nós estamos falando aqui nesse programa é que Jezabel pintou o seu rosto. Esconder alguma coisa negativa que ela não queria que as pessoas olhassem. Quando nós falamos de face, irmão, quero que você entenda, porque o irmão Brando pregou a face pintada de Jezabel. Quando nós estamos falando de face, nós estamos falando de uma das partes mais importantes que tem no ser humano, né? Porque a face, ela vai representar, né, a imagem que nós projetamos. Nós usamos muito, por exemplo, algumas expressões como a cara da cidade mudou. Ou seja, está falando da imagem da cidade. Nossa, mas parece que teve uma reforma na cidade, a cara da cidade mudou. A face, está falando da face ali. Ou quando fala assim, o país ele está tomando algumas decisões que vai mudar a cara do país. Porque está falando da imagem do país. Quando fala assim, a face pintada de Jezabel, era porque Jezabel estava querendo mostrar uma imagem artificial sua. Uma imagem artificial. Uma imagem que não era real. Nós sabemos, irmão, nós sabemos de uma frase que é dito assim: a beleza real, ela está ligada àquilo que é verdadeiro. Por isso que o cristão, ele é autêntico. Ele é verdadeiro. O caráter do cristão é um caráter verdadeiro. E Jezabel, ela estava baseada em um caráter falso. Ela estava tentando projetar um caráter que era bonito, com Satanás dentro do coração dela. Assim como os fariseus também, não que eles usaram uma pintura, mas eles também maquiaram a sua imagem perante Jesus, mostrando que eles eram santos, mostrando que eles eram os homens mais santos de Israel, mas tinha Satanás por dentro deles. Eles tinham uma maquiagem, eles pintaram as suas faces espirituais para tentar disfarçar para o povo algo que eles não eram. Entende? É nesse ponto que eu quero mostrar para os irmãos o porquê que o irmão Brana condenou tanto a maquiagem. Porque o espírito, ele começa nos cosméticos, para maquiar a imagem de uma pessoa, para esconder aquilo que é verdadeiro. E isso se espalha para algo que eu quero mostrar para os irmãos aqui, algo muito grande que está dentro da política, dentro da religião hoje no mundo. Essa maquiagem, não é? Porque Deus, ele está olhando para algo que é verdadeiro. Você vê aquela história da prima órfã. Quando aquele filho do fazendeiro de Chicago chegou, elas colocaram vestido. A história não chega a dizer que elas pintaram os seus rostos, mas elas maquiaram uma coisa para tentar se apresentar para aquele filho do fazendeiro. Aí você vai observar uma coisa que eu falei para vocês, para os irmãos. Jezabel pintou o seu rosto para encontrar favor.
o favor para ela ter uma influência. Tendo uma influência, ela conseguiu o poder. E o que essas mulheres da história que o Mombrana conta, né, sobre o filho do fazendeiro de Chicago? O que essa história nos fala? Essa história nos conta que essas mulheres, elas sabiam que o filho do fazendeiro era um homem poderoso. Elas estavam tentando encontrar favor perante ele. Tentando encontrar favor para ter uma influência e aquela influência trazer poder sobre aquela família, daquele pai que estava colocando suas filhas para casar com o filho do fazendeiro. Mas aquele filho do fazendeiro, que representava Jesus, ele viu uma outra menina, uma outra moça, uma outra donzela, que ela estava mostrando o lado real dela, a prima órfã. E ele decidiu se casar com a prima órfã que estava mostrando seu lado verdadeiro e não algo artificial, como aquelas outras moças estavam tentando mostrar algo artificial. A pintura da face, a maquiagem, é para transformar uma pessoa real em uma pessoa artificial, para esconder algumas coisas, alguns erros que ela tem, para tentar mostrar uma imagem bonita e artificial para as pessoas, para encontrar favor. Para quê, irmão? Para e pensa a natureza do homem. Para que uma pessoa vai se maquiar? Por que uma mulher se maquia? É justamente por isso, para encontrar favor, para ter influência. Ninguém quer, porque as pessoas sabem que se ela se olha no espelho e às vezes ela não gosta de uma marca no seu rosto, ela fala assim: as pessoas lá fora não vão me aceitar, eu não vou ter influência, eu não vou ter poder. Então elas maqueiam aquele erro que elas têm, para quê? Para ter favor entre as pessoas. Aí você analisa, você julga aí se isso é uma questão cristã ou não, né? Porque o ponto que eu quero entrar aqui para os irmãos é que o espírito de Jezabel hoje, ela está hoje está no espírito hoje que ela está disfarçada também. Jezabel hoje, ela está andando nos nossos tempos. O espírito de Jezabel usando maquiagem mais uma vez. Quem é a Jezabel do nosso tempo, que o irmão Brana disse? Que o profeta profetizou? Igreja Católica Romana. Ela é a Jezabel do nosso tempo. Ela é a Jezabel que o irmão Brana tinha profetizado no seu tempo. E você vê ela agindo ao redor do mundo e dominando todo mundo, mas você não vê o nome Igreja Católica. Você não vai ver. Quando você vê a influência que vai lá sobre os tigres asiáticos, sobre a Coreia do Sul, sobre o Japão, Taiwan, aqueles países que estão unidos sobre uma influência americana, você vê o nome dos Estados Unidos, a maquiagem Estados Unidos, mas quem está por trás é Jezabel. Quando você vê a guerra no Oriente Médio, Estados Unidos entrando ali na guerra do Oriente Médio, você vê o Fundo Monetário Internacional entrando, a Organização das Nações Unidas entrando e fazendo domínio do mundo inteiro, você acha que são essas organizações, mas é Jezabel operando de forma disfarçada, usando uma maquiagem estrutural. Então é esse o ponto que eu gostaria de mostrar para os irmãos aqui nesse programa, para você observar, porque o irmão Brana pregou sobre 3 cortinas. Se você não assistiu o programa que nós falamos sobre as 3 cortinas, vamos deixar o link abaixo. Mas o irmão Brana falou sobre 2 cortinas que se levantar e as pessoas iriam olhar para elas, que é a cortina de ferro, a cortina de bambu, e as pessoas iriam olhar para essas. Mas o irmão Brana disse: toma cuidado com a cortina de púrpura. Ela é o perigo. Ela está disfarçada. O espírito de Jezabel está disfarçado, irmão. Está disfarçado em quê? Em cristianismo. Está disfarçado em argumentos bonitos. Em políticos que estão se levantando, falando em favor da família. Mas é o espírito de Jezabel maquiado. Maquiado para tentar governar o mundo. E se nós, como crentes da mensagem, nós não entendermos isso, nós seremos pegos na armadilhas de Jezabel. Porque o cerco está sendo montado, irmão. Nós estamos vendo políticos se levantando, falando sobre a Bíblia, falando coisas bonitas, levantando nas altas cúpulas dos governos, dos mais poderosos países, como os Estados Unidos e o próprio Brasil, falando sobre Deus, falando sobre Jesus Cristo. Mas
ali é o espírito de Jezabel maquiado nessas coisas. Irmão Brana tinha profetizado essas coisas. Irmão Brana diz: não se preocupe com o comunismo. Se preocupe com o romanismo, que está entrando de forma disfarçada nas igrejas e nas famílias das pessoas. Toma cuidado, irmão. O espírito da maquiagem de Jezabel ainda está rondando esse mundo aí. A coisa mais básica é as mulheres pintando seu rosto com cosmético. É errado, mas é a coisa mais básica. O pior é a maquiagem do espírito da Igreja Católica Romana, da cortina púrpura. Que Deus te abençoe e que você possa deixar o seu like, né? Sua curtida, seu comentário e compartilhe isso para os irmãos poderem ver esse programa e ser abençoado. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Shalom.